Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Juari Carlesso, estou aqui para fazer a pré-aula da nossa lição Discipulado Família Cristã. Para você entender um pouquinho sobre essa lição, é uma lição que foi desenvolvida pelo Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, o Discipulado para o Brasil, e foi também, teve a participação do Departamento de Casais aqui da IEAD. E agora, nesse trimestre, então, em que nós tivemos aí de início, uma informação que não teríamos a lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD, nós resolvemos utilizar em algumas congregações aqui da IEAD essa revista como o material para a classe de adultos. E esse material é excelente porque vem justamente em um momento em que a família está sendo muito atacada, que a família está muitas vezes sendo desvalorizada pela sociedade e vem reforçar toda a ideia, a convicção da importância da família, principalmente no seio da igreja e como bênção para a sociedade. Então eu quero convidar você a estar conosco durante esses minutos para você entender um pouquinho mais sobre a lição e também poder aplicar de uma forma correta, não só na Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre, mas também poder aplicar nas classes de discipulado e nos grupos de discipulado durante os próximos dias, os próximos meses, enfim, quando Deus lhe orientar a discipular uma família através desse material Discipulado Família Cristã. Muito bem, nós estamos aí na primeira lição. A primeira lição, ela traz o seguinte assunto: Deus, casamento e família. A família no plano de Deus. Então, como a lição Discipulado Família Cristã ela é mais direta do que uma lição na escola dominical, nós criamos subsídios extra para entregar aos nossos professores de escola dominical, que é justamente o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica diária, a leitura bíblica em classe e também dinâmicas, o comentário dividido em pontos centrais e sínteses dos tópicos e, além disso, a conclusão. Nosso querido companheiro, pastor Emerson Hernani, lá de Portugal, que é um membro da nossa equipe do Discipulado para o Brasil na área editorial, ele que desenvolveu todo esse material para enriquecer, então, a nossa Escola Bíblica Dominical. E se você quer receber esses subsídios em cada lição, nós vamos estar postando eles tanto no grupo de WhatsApp quanto no Telegram. E aqui em cima vai aparecer aí o link do Telegram e aqui desse lado o link do WhatsApp. É um link de convite que você pode entrar e fazer parte desse grupo, então, para trocar ideias sobre cada lição, não só restrito à escola dominical, mas também ao discipulado da família cristã. Muito bem, nós então escolhemos aqui para esse texto, para esse material, o texto áureo de Gênesis 2,18, que diz assim: Então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2,18. E a verdade prática, o casamento é uma instituição divina criada por Deus antes mesmo da queda humana no pecado. E temos aqui uma leitura diária de diversos textos bíblicos. E eu quero orientar você, professor, antes de você ministrar essa lição, ler pelo menos 4 ou 5 capítulos da Bíblia. Leia o capítulo 1 de Gênesis, o capítulo 2 de Gênesis, o capítulo 19 de Mateus, o capítulo daí Salmo 127 e 128. Você lendo esses textos bíblicos, você vai ter uma noção panorâmica da ideia central da lição. Então nós iniciamos a lição com uma introdução falando da crise das instituições, visto que as instituições estão em crise e é uma tendência desse mundo pós-moderno, dessa modernidade líquida, em que tudo se liquidifica e aquilo que é sólido sofre uma pressão muito grande, uma erosão muito grande. E as 3 instituições mais atacadas por essa onda da liquefação, podemos dizer assim, são as instituições da política, todas as instituições
que envolvem a questão política, no sentido mais humano, e também falando da instituição igreja e a instituição família. Essas três instituições são as mais atacadas hoje na nossa sociedade, né, principalmente pelos movimentos de vanguarda, movimentos de marxismo cultural, e por isso, mais do que nunca, nós temos que trabalhar em prol da família e defender as famílias, os valores da família, porque justamente essa visão de, podemos dizer assim, de relativismo, ela quer destruir principalmente a família, destruindo a família, atacar a religião, ou seja, a igreja. E aí nós vemos que a família ela tem sofrido ataques externos, que são esses que eu falei, e ataques internos. Porém, meus amados irmãos, o que nós temos é a Bíblia Sagrada como manual de instrução. O manual de instrução para a vida do ser humano é a Bíblia. A Bíblia, ela revela o nosso passado, ela dá orientação para o nosso presente e ela revela o futuro da humanidade. A Bíblia Sagrada traz para nós, então, é o manual do fabricante, né? Deus, quando criou o homem, ele deixou o manual, que é a Bíblia, para que nós possamos nos conduzir e sermos felizes aqui na terra e vivermos a vida eterna com ele. Portanto, a base para a família, para os servos de Deus, para os cristãos, é a Bíblia Sagrada. E nós vamos ver que a Bíblia fala sobre o casamento. Então, o primeiro tópico aqui que nós temos é sobre justamente Deus e o casamento, né? E nós vemos que o ponto central é que a Bíblia é a única resposta de Deus para os problemas da sociedade. Então, o que é o casamento, né? O casamento, ele é uma instituição divina, ele é uma instituição sagrada pela sua própria natureza, porque Deus criou o casamento antes da queda do homem. Então, antes do pecado, Deus instituiu o casamento, quando ele fala que não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Na tradução revista atualizada, fala de uma adjutora idônea, ou seja, uma ajudadora que seja da mesma espécie que ele. Na Almeida Revista Corrigida fala que diz, olha, eu vou criar alguém que lhe ajude e lhe complete. Em razão da incompletude que é natural do ser humano, tanto o homem como a mulher, tem um vazio que precisa ser preenchido, né? Além do vazio no espírito e na alma que é preenchido por Deus, mas na alma nós temos um vazio que é preenchido pelo outro, né? Alguém que nos complete. E Deus criou o casamento justamente para o nosso bem, para que o homem seja completo com a mulher e a mulher seja completa com o homem. E aí ele conclui que serão dois em uma só carne. Essa correspondência ela é tanto física, ela é emocional e é espiritual, e isso faz com que o ser humano se complete. Então, primeiro, Deus declara que o casamento era muito bom. Você vai ver em Gênesis, né, no capítulo 1, versículo 4, versículo 10, versículo 12, versículo 18, versículo 21 e 25, que ao criar cada elemento da natureza, Deus disse que era bom. Mas ao final do sexto dia, após criar o homem, criar a mulher e instituir o casamento, Deus declarou no versículo 31 que era muito bom. Então veja que esse é um dos pontos-chave da nossa lição. O casamento é algo instituído por Deus, é a célula máter da sociedade, porque traz realmente a completude e a estabilidade para o ser humano de uma forma geral. Também vemos que Jesus ele confirma o casamento quando ele, lá em Mateus 19, do 3 ao 9, ele fala justamente, responde à questão do divórcio, onde os fariseus tentam pegá-lo em palavras, né, dizendo que, tentando justificar a lei do divórcio instituída por Moisés. E Jesus diz que Deus
ele tolera o divórcio, mas ele não aprova, né? Ele deu o divórcio pela dureza do coração deles, mas no princípio, Jesus disse, não foi assim. Então Jesus ratifica o princípio, a criação. Deus criou um homem para uma mulher para um homem, e os dois instituem o casamento, e a partir do fruto dessa união surgem os filhos que formam a família. Então o plano de Deus nunca é o divórcio, mas o plano de Deus é justamente a união da família. E alguns conceitos também interessantes do casamento, né? O casamento, ele é a base para a sociedade. Nós vemos aqui que o casamento, ele é a união de um homem e de uma mulher que os liga moral e legalmente por toda a vida e exclui o relacionamento íntimo com qualquer outra pessoa. Outra definição de casamento é que o casamento é o compromisso de um com o outro e ambos com os princípios de Deus e promove a estabilidade e a segurança da família. Veja que um casamento alicerçado, ele traz segurança, tanto para o homem como para a mulher e para os seus filhos. E além disso, né, uma definição interessante é que o casamento ele não é a união de duas pessoas perfeitas e infalíveis, mas de dois seres humanos que estão se aperfeiçoando e amadurecendo na arte de se doar. Olha que interessante, Deus une pessoas imperfeitas para que nessa completude eles se aperfeiçoem, aprendam a amar mais e desenvolvam o amor conforme o amor maduro, o amor ágape, o amor cristão. Queridos, nós vamos ver ainda, né, que nesse segundo tópico, que os princípios para o casamento bíblico são primeiramente, né, a monogamia, então não tem muito o que comentar, mas Gênesis 1:27 já dá a ideia, um homem e uma mulher, ou seja, a poligamia, ela é condenada por Deus. Alguns reis, algumas pessoas no passado, na história de Israel, foram polígamos, mas nunca foi a vontade de Deus, sempre foi uma permissão, mas sempre houve problemas quando houve a poligamia. E Deus, no Novo Testamento, totalmente abomina a poligamia. A heterossexualidade, né, ou seja, um homem e uma mulher, nunca é dois homens ou duas mulheres, né, ou qualquer outro tipo de combinação, mas é um homem e uma mulher. O companheirismo, então Deus percebeu que o homem estava só e lhe fez uma companheira. Esse é um dos princípios do casamento. A durabilidade, então o casamento no plano divino, ele tem um prazo de validade. Qual que é o prazo? É até que a morte os separe. Não é antes nem depois. Então, quando o divórcio acontece, ele é algo que não é aprovado por Deus, mas é consequência da queda, é consequência do pecado do homem, da natureza pecaminosa do ser humano. O casal que não consegue viver no espírito e vive nessa vida carnal, no sentido de seguir as suas paixões e natureza humana, e muitas vezes abre margem para o divórcio. Mas o projeto de Deus não é o divórcio, o projeto de Deus é que viva até que a morte separe. Há casos em que Deus permite o divórcio, mas não é vontade diretiva de Deus, é vontade permissiva, como no caso do adultério, se não houver perdão da parte ofendida. Também outro ponto, que é um dos princípios do casamento, é a fidelidade. Mais do que indissolúvel, o casamento ele tem que ter fidelidade, confiança, lealdade, né, perseverança e sinceridade. Então esses são pontos fundamentais também para o casamento abençoado por Deus. Outro ponto do casamento é a fertilidade, né, que a família é o resultado do casamento. O casal ele vai projetar também, planejar, é claro que hoje, nos dias de hoje, há um planejamento para tudo isso, mas a ideia é que tenha filhos. A gente também respeita casais que resolveram não ter filhos, né, ou que não podem ter filhos. Porém, uma das principais instituições ou funções do casamento é a fertilidade, é produzir filhos, né? Então, todos nós somos gerados a partir da união de um homem e de uma mulher. E a ideia é que a humanidade se multiplique através da fertilidade do casal.
e a igualdade. Então nós vemos que tanto homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós vemos que Deus dá valor ao homem e à mulher, dignidade ao homem e à mulher e importância ao homem e à mulher. Então veja que Deus ele não rebaixa um e outro, né? Há um certo adágio entre os pregadores que ministram para casais, que Deus não criou a mulher da sola do pé para ser pisada pelo homem, nem do pescoço para comandar, né, a cabeça, mas criou da costela de Adão, ou seja, para andar do lado. E esse andar ao lado, né, quando se fala que a mulher ela é submissa, deve ser submissa, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, não quer dizer que a mulher deve ser pisada pelo homem. Pelo contrário, submissão significa uma missão que está abaixo de outra missão. Ou seja, a função da mulher no casamento é o quê? Ela participar da missão dada ao homem e ter essa missão, né, como a sua missão. Ela está debaixo da mesma missão que o homem e, portanto, Deus deu papéis e funções diferentes. E isso vai ser falado melhor nas próximas lições. Nós temos aqui a lição do papel do homem, do papel da mulher, que vai ser a lição 4, a lição 5, que vão falar um pouquinho mais sobre esses assuntos. E com base, né, em tudo isso, nós vemos que a vida em família ela é uma bênção de Deus. E nós podemos ver que a família, ela o casamento em si, ele é a base para a sociedade, ela é uma instituição que traz para os pais e filhos abrigo, companhia, alegria, felicidade e proteção. Então o casamento é uma bênção. Ele é uma bênção porque o ser humano que vive por exemplo, em outros formatos de relacionamento, ele não tem a mesma segurança, a mesma estabilidade do que o casamento, além de ser, né, algumas junções entre homens e mulheres também são pecaminosas. Então Deus, ele ama o casamento e ele tem a bênção sobre o casamento. Nós também vemos que os filhos que vivem com pais unidos, eles são crianças que crescem, se tornam adolescentes e adultos e têm uma vida emocional mais estável. Eles encontram abrigo, né, como eu já falei, companhia, alegria, fidelidade e proteção. Então, para resumir isso, né, o que é a família? A família é um grupo de pessoas relacionadas entre si por laços de parentesco através do matrimônio e como pais e filhos que vivem também em uma mesma residência. É o caso dos filhos que ainda não têm a sua vida própria, né? Não saíram do ninho. E Deus, quando criou a humanidade, ele criou um jardim para o homem viver, para o ser humano viver, a humanidade viver. Da mesma forma, na instituição do casamento, o lar, ele é o jardim, aonde o ser humano pode viver em paz e harmonia. Você talvez pergunte, mas o meu casamento não é feliz, o meu lar não tem paz, é um lar em guerra. Então o casal precisa se voltar para o Senhor, precisa de uma conversão verdadeira a Deus e um ao outro, para que possam fazer com que esse ambiente se torne um ambiente de paz. Porque quem cria o jardim do Éden no nosso lar somos nós mesmos. É através das nossas atitudes, das nossas ações, reações, de como nós lidamos com as situações. E nós vemos que Deus, ele tem promessa de um lar abençoado. Nós vamos ver aqui, né, que Deus, ele coloca, então aqui como promessa para a família, você vai ver que tem 2 salmos que eles trazem a receita, né, para que a família tenha um lar abençoado. O Salmo 127 e o Salmo 128. Então nós vamos ver que o Salmo 127, ele mostra a edificação, a proteção e a providência e a permanência da família. Se você ler o Salmo 127, você vai ver no versículo 1, nós vamos
acompanhar aqui na Bíblia Sagrada, Salmo 127 e 128, como eu já falei, esses salmos têm que ser lidos, né, de antemão pelo professor. Olha só, Salmo 127, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, Deus é o construtor da casa, do lar. Então, você quer ter um lar abençoado, você precisa receber Deus como construtor da casa. Na parte B diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, receber Deus como protetor, o guardador do nosso lar. Depois, no versículo 2 diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Ou seja, receber Deus como provedor daquilo que necessitamos. Existem pessoas que são workaholics, ou seja, viciados em trabalho, trabalham muito e se esforçam muito e lutam muito pelos bens materiais, enquanto o lar se desmorona. Ao passo que aqueles que confiam em Deus, eles trabalham dentro do limite normal do trabalho, mas eles repousam em confiança a Deus, em tranquilidade, sem ansiedade, porque sabem que enquanto eles dormem, Deus está trabalhando por eles. E Deus, ele é o provedor daquilo que necessitamos. Quando nós queremos fazer tudo do nosso jeito, muitas vezes nos acabamos frustrados, e pessoas que muito se esforçam, às vezes perdem tudo em maus negócios, em más decisões. Enquanto aqueles que temem a Deus têm um lar próspero e feliz. E o versículo 3, né, diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Versículo 4 e 5 vão continuar falando dos filhos. Então, o casal que era a bênção de Deus tem que receber Deus como doador de filhos para o casal, pois os filhos são bênção que ele nos concede. E por último, versículo 1 do Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, outro princípio é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Quando nós obedecemos esses princípios, nós vamos receber os benefícios também do Salmo 28. Olha só, o primeiro benefício é a felicidade. Bem-aventurado, ou seja, feliz de verdade, aquele que teme ao Senhor. No versículo 2, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem para você. Ou seja, a prosperidade, né, que advém daquele que confia em Deus. No versículo 3, sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Significa o quê? Fertilidade. A bênção sobre a mulher, sobre os filhos. E também, né, a continuação do versículo diz, a parte B, a união familiar. Os seus filhos serão como brotos da oliveira. Ou seja, o broto da oliveira ele está grudado na oliveira. O homem, né, que é ele será como uma árvore plantada, ou a mulher como uma videira frutífera. Ao seu redor estão os brotos, ou seja, estão todos unidos. E essa união, ela advém da bênção de Deus. E no final, diz que o Senhor te abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida, e veja os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. Olha só, a longevidade. Uma família unida, ela tem tudo para ter uma vida de longevidade. Tanto pela questão mesmo da união, da proteção da família entre si, do cuidado que um tem com o outro, né? E é provado isso hoje pela ciência, que pessoas que vivem solitárias ou de casamentos arruinados, elas morrem mais cedo do que pessoas que têm companheiro para toda a vida. Você deve conhecer provavelmente algum casal que viveu 50, 60 anos de casado, né, e um cuidando do outro. Quando um faleceu, logo o outro faleceu. Um ano de diferença. Eu tenho essa experiência na casa do meu avô, tanto materno quanto paterno, né?
Tem essa experiência de muitos irmãos da igreja que a gente atende, que vivem uma vida de longevidade, porque o casal, um cuida do outro, mesmo tendo filhos, netos, bisnetos, e os filhos cuidam dos pais. Agora, quando a pessoa rompe esses laços familiares, a ciência diz que ela tem mais chance de ter infarto, ter problemas no cérebro, problemas do sistema nervoso, problemas em todos os órgãos do corpo, porque o estresse e a falta de alguém traz tudo isso. Então veja que aquele que tem uma família abençoada, com a bênção do Senhor, também tem a bênção da longevidade. O terceiro ponto, que é o ponto um lar estruturado, né? O que fazer para ter um lar feliz, né? Primeiro, para você ter um lar feliz, então é o que nós vamos passar para os nossos alunos, nós vamos ter que trabalhar com relacionamentos. O segredo do casamento é relacionamento. Primeiro, relacionamento vertical, relacionamento do homem com Deus, relacionamento da mulher com Deus, relacionamento da criança ou do filho com Deus e da família toda junta com Deus. Então é o vertical. Depois vem o horizontal, relacionamento do homem com a mulher, da mulher com o homem, do homem com os filhos, da mulher com os filhos, dos filhos com a esposa, com a mãe, com o pai e entre todos. Então é um entrelaçado de relacionamentos que a família tem que ter para que tenha um lar feliz. Então esse é o segredo para que haja a bênção de Deus, né? Tem que ter um bom relacionamento. E nós vamos ver aqui uma tabela que trabalha o relacionamento pessoal com Deus e o relacionamento pessoal dos membros da família. Então você pode até projetar essa tabela, né? Escanear ela aqui da lição, também nós podemos colocar nesses subsídios aí, uma tabelinha que você pode trabalhar com os alunos em classe. Relacionamento pessoal com Deus. Ame o Senhor seu Deus, está a referência aqui do Evangelho de Mateus capítulo 22, e busque-o. Isaías 55:6, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Estude a Bíblia diariamente, então tem vários textos que falam do estudo da palavra. Ore constantemente, tem alguns textos que falam da oração. Seja fiel ao Senhor. Então esses são princípios do relacionamento vertical do ser humano com Deus. Agora o relacionamento pessoal com os membros da família. Então, primeiro, todos devem amar uns aos outros, é o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E o nível de intensidade desse amor ao próximo, ele deve ser maior com aqueles que estão no círculo de proximidade mais próximos. Então, primeiro é a esposa, né, para o esposo, depois os filhos, depois os parentes, depois ou família, né, mais imediata, depois os parentes, aí vem a comunidade, né, a sociedade, a igreja de uma forma geral, mas primeiro é dentro de casa que deve se exercitar esse amor. Depois o marido com a esposa trabalhar o amor incondicional. Por quê? Porque se houver rixas, atritos e não houver liberação do perdão, é o que diz o texto bíblico aqui, as orações do casal podem ser interrompidas, né? Não pode ter um bloqueio na oração, se não houver o mútuo entendimento. E o relacionamento do marido com a esposa, ele deve se doar incondicionalmente para a mulher, como Cristo deu a sua vida para a igreja. O relacionamento da esposa com o marido, a ajudadora, né, submissa, aquela que vai auxiliar o seu marido, ainda que há maridos que muitas vezes eles não têm sabedoria. Mas a Bíblia coloca um ponto importante, que a mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher sábia evita a destruição da sua família. Você pode ver o exemplo da esposa de Nabal, né, Abigail, que quando ele afronta Davi e Davi vem com o seu exército com fúria para destruir, né, acabar com Nabal e toda a sua descendência, Abigail sabe da notícia e ela vai até Davi, se antecipa e com sabedoria ela consegue
desviar a ira de Davi, de Nabal, que era o esposo de Abigail, e de toda a casa de Nabal, toda a família. Então veja que Abigail conseguiu, com a sua graça, que ela conseguiu com a sabedoria que Deus deu para ela, desviar a ira da sua casa. Então a mulher, ela precisa ter essa sabedoria. O homem tem que se doar, tem que ser o cabeça, conforme Cristo é a cabeça da igreja, né? O homem é a cabeça da mulher. Porém, o homem, ele tem essa função de provedor, mas a mulher, ela tem muita responsabilidade porque ela é que edifica. Ela que tem a graça para fazer a conciliação dos relacionamentos dentro da família, e isso Deus deu como um dom para a mulher. E o relacionamento dos pais e filhos, ou seja, os pais, eles são instrutores dos filhos. Instruem no sentido verbal, no sentido do ensino, da repetição do ensino, conforme Deuteronômio 6, do 6 ao 9, primeiramente nos caminhos do Senhor, ensinando a educação, ensinando os valores, que isso não é responsabilidade da família e nem da igreja, mas responsabilidade dos pais. E então, eles, como fruto dessa semeadura, né, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, diz Provérbios 22 e 6. Por outro lado, o que os filhos devem ser? Os filhos devem ser obedientes aos pais, porque é justo. Honrar pai e mãe, porque é um mandamento com promessa. E assim eles serão abençoados, quando eles obedecem e são submissos, né, aos seus pais. Então nós vemos que o relacionamento familiar é algo projetado por Deus. E a obediência a esses preceitos bíblicos guiará os membros da família a se relacionarem de modo correto com Deus e com os seus familiares. Então, queridos, nós podemos concluir que o casamento, ele é uma instituição divina criada antes da queda, né? E por isso o próprio Deus declara que o casamento é muito bom. E que o primeiro passo para, né, um casal, para um homem e uma mulher estabelecerem uma relação sólida é através do casamento. É o relacionamento que Deus projetou para se formar a família. Então esse núcleo básico, eles têm que ser formados por pessoas fortemente ligadas pelos laços do parentesco do matrimônio, mas também pelos laços do amor. Muitos pais também que adotam filhos, né? Eu tenho o filho do coração, então o laço tanto sanguíneo quanto o laço sentimental, ele faz com que essa ligação se torne forte e o matrimônio seja fortalecido, a família conviva com paz e isso gera a bênção de Deus. Então nós vemos que esse é o padrão estabelecido pelo nosso Criador. E se porventura algum dos seus alunos teve a infelicidade de ter um problema no casamento, divórcio, ter um casamento frustrado, de repente passou pelo processo da perda do esposo, da esposa, ou de um filho, né? Muitas pessoas que têm hoje traumas na nossa sociedade. Você pode aproveitar esse momento final para orar com eles, para ministrar a bênção de Deus sobre a vida deles e para que Deus é especialista em reconstruir aquilo que está quebrado, em formar uma família, né, que venha glorificar o seu nome e que todas as famílias que servem a Deus possam estar firmes no seu propósito e serem famílias felizes e abençoadas. Eu tenho certeza, querido irmão, querida irmã, que este manual, Discipulado Família Cristã, vai ser de grande bênção, de grande valia para o desenvolvimento espiritual e relacional da sua família e do seu lar. E com certeza vai ser uma das escolas dominicais e que nós veremos mais o impacto de Deus sobre as famílias e as pessoas que servem ao Senhor. Muito obrigado. Eu vou deixar aqui no final também o contato do discipulado, Departamento de Discipulado para o Brasil. Se você quiser receber essa lição na sua casa, ou de repente encomendar alguns exemplares para a sua igreja, eu tenho certeza que vai ser bênção
em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima. Que Deus abençoe.